paz do Senhor, queridos. Que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar sequência na nossa série de estudos bíblicos, que nós, ao longo desse tempo, nós estamos estudando os profetas menores. E nós já estudamos 7 profetas. Nós já estudamos o profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, e semana passada nós estudamos o profeta Naum. Hoje chegou a vez do profeta Abacuque. E antes de nós entrarmos no profeta Abacuque, eu quero pedir para você que tem nos acompanhado semanalmente, você que está chegando pela primeira vez, ao ver os nossos vídeos, que você clicasse do lado esquerdo do seu computador no YouTube, no joinha, no gostei. E depois que você clicasse no gostei, você clicasse no adiciona. E depois que você nos adicionasse, você fosse na parte superior do lado esquerdo e inscrevesse no nosso canal. Porque fazendo isso, você estará ajudando eu a divulgar os meus vídeos, ajudando eu a divulgar essa mensagem que eu estou fazendo pela internet. Então eu conto com a sua colaboração. Assistiu o vídeo? Clica no gostei, depois nos adiciona e depois inscreve-se no nosso canal. Fazendo isso, você estará me ajudando em nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vai falar sobre o profeta Abacuque. E o tema da nossa aula hoje é a soberania divina sobre as nações. Então nós vamos fazer uma visão panorâmica, como todas as aulas nós estamos fazendo. Eu não vou me ater simplesmente no tema da nossa lição. Eu vou tentar dar uma visão panorâmica, tá, do livro de Abacuque, ok? Então, o Abacuque, ele é um dos profetas menores. Aonde viveu Abacuque? No livro de Abacuque, ele não dá tanta exatidão aonde ele viveu. Possivelmente, ele tenha vivido no Reino Sul. E possivelmente, ele é de Jerusalém. Não se tem tanta certeza da sua nacionalidade e nem da sua cidade específica. Tudo nos leva a crer que ele era um profeta que viveu em Jerusalém, que ele viveu no reino do sul. E o que significa a palavra, o nome Abacuque? Abacuque significa abraçar, ou que abraça. Abacuque, ele, como todos os profetas que nós temos estudado, o seu nome é um nome sugestivo que nos remete à sua mensagem. E Abacuque, ele não é diferente. Por quê? Abacuque em hebraico significa que abraça, ou aquele que abraça. Segundo alguns comentaristas de língua hebraica, ele vai dizer que Abacuque, esse nome Abacuque significa aquele que abraça ou abraçador. Ele leva esse nome por causa da coragem que Abacuque tem em denunciar o pecado de sua época e a relação que ele começou a ter entre Deus e ele mesmo. Ou seja, segundo alguns hebraístas, Abacuque significa, o nome abraçar significa alguém que acolhe outro no seu coração e nos seus braços. É comparado a um homem que pega uma criança que está em pranto, chorando, e na hora que ele abraça essa criança desesperada por algum motivo que lhe causou medo, ele conforta essa criança. Então Abacuque vai ter essa característica. Abacuque é aquele que abraça. Ou seja, em um momento de dificuldade do seu povo, a mensagem que ele vai transmitir é uma mensagem que vai causar impacto, uma mensagem que vai causar desespero, mas ao mesmo tempo é aquela mensagem que vai acalentar os desesperados.
Vai ser uma mensagem que vai fazer com que aqueles que estão chorando desesperadamente por causa da notícia que eles vão ouvir de Abacuque, é aquela mesma notícia que vai causar choro, é a mesma notícia que no final fará cessar todo o choro. Então Abacuque, ele tem essa característica. A mensagem de Abacuque vai causar espanto, como ele fala no capítulo 1 e no versículo 5, e depois nós vamos ver esse texto bíblico, mas é uma mensagem que ao mesmo tempo acalenta as pessoas, traz tranquilidade para os seus ouvintes. Então Abacuque significa que abraça, aquele que abraça. E nesse abraço ele traz tranquilidade e ele traz sossego para quem está ouvindo. Em que época Abacuque escreveu? Esse é um outro grande dilema. Por quê? Abacuque não deixa indício em que época ele escreveu. Ele não fala de forma explícita a época em que ele escreveu o texto. Nós observamos o texto de Abacuque, nós vamos ter uma ideia, tá? Nós vamos ter uma ideia em que época Abacuque escreveu. Tá? Então, em que data nós podemos datar? Nós vamos datar o livro de Abacuque no ano 607 a.C. Por que nós vamos datar no ano 607? Por algumas considerações. Eu quero fazer 4 considerações. A primeira consideração é que a referência aos caldeus, tá? E essa expressão caldeus é o mesmo país por nome de Babilônia. Então a referência que Abacuque faz aos caldeus ou aos babilônios, que viriam numa inacreditável velocidade, sugere uma data anterior a 605 e posterior às suas conquistas iniciais. Quando é que a Babilônia entra no cenário nacional e internacional de sua época? A Babilônia ela entra no cenário no ano 612. Quando na batalha de Carquemes, o que acontece naquela batalha? A Assíria ela é derrotada. A Assíria perde a sua grandeza. E quem é que entra no cenário mundial naquela época? A Babilônia. Então Abacuque não poderia ter profetizado antes de 612. Um outro dado muito interessante, que no livro de Abacuque, ele não cita a grande rainha. Quem é a grande rainha? Quem ouviu a aula da semana passada sabe quem é a grande rainha. É Nínive, a capital do Império Assírio. Então Abacuque ele não cita Nínive. E quando é que Nínive cai? 612. Então isso me leva a crer que Abacuque está escrevendo depois de 612. Por quê? Porque Nínive já não era mais interessante. Nínive não causava mais medo para o povo. Agora, quem que causaria medo? Quem que era o país da moda da vez? A Babilônia. Terceiro item. A grande preocupação do profeta quanto à violência que estava em Judá. Sugere o que então? Porque Abacuque vai falar sobre uma grande violência moral e física que estava tendo naquela região. E isso me leva a crer o quê? Que ele escreveu depois de 609. Por que depois de 609, Fábio? Porque Josias, ele morre em 609. Faraó, por nome de Neco, ele manda matar Josias. E com a morte de Josias, o que acontece? O povo de Judá entra numa grande devassidão espiritual. Ele entra numa grande decadência espiritual. Porque Josias foi responsável por um grande renovo espiritual e político de sua época. Então, no período de Josias, havia o que? Prosperidade. Na época de Josias, havia abundância espiritual. E Abacuque vai demonstrar o quê? Que na época dele não tinha avivamento. Não tinha, a espiritualidade não estava em alta. E o que estava em alta na época de Abacuque? A violência.
E quando Josias morre, em 609, quem é que assume o poder? Um rei por nome de Jeoaquim. Jeoaquim começa então a fazer tudo aquilo que Deus não se agradava. Então tudo isso me leva a crer que Abacuque escreve depois de 609. E ele não escreve antes de 609, porque ele fala sobre violência. Então, portanto, a data mais provável é 607, durante o reinado do iníquo rei Jeoaquim, antes de Judá ser subjugado por Nabucodonosor. Quando é que acontece a primeira invasão da Babilônia em Judá? No ano 606. Então Abacuque possivelmente ele profetiza um ano antes da invasão babilônica. Ele, nesse período de um ano, é o período da sua profecia. Do ano 607, ele começa a sua profecia. E Abacuque, ele vai profetizar antes da Babilônia invadir Judá. Por que eu falo isso? Porque a linha dos teólogos liberais acredita que Abacuque escreveu depois da invasão babilônia. Se isso for verdade, o livro de Abacuque deixa de ser um livro profético. Porque esses teólogos liberais, o que eles querem insinuar para nós? Eles querem insinuar o seguinte: pessoal, não tem nada de profecia. Abacuque está relatando algo simplesmente que ele viu. Simplesmente a invasão babilônica já tinha acontecido. Então Abacuque ele está relatando algo que ele viu, que ele presenciou. E isso não é verdade. Porque deixa muito bem claro na palavra de Abacuque que ele está entregando algo que ainda iria acontecer. Ele estava profetizando algo futuro. Ele estava falando de algo ainda que iria acontecer. Então esse é um pouquinho do contexto histórico e cronológico de Abacuque. Tá? E qual é o tema de Abacuque? O tema central do livro de Abacuque. Vários autores vão falar sobre vários temas. Então nós podemos encontrar vários temas dentro de Abacuque. Um dos temas que nós encontramos dentro de Abacuque é a santidade de Deus. Um outro tema que nós encontramos em Abacuque é a soberania de Deus de governar não somente o seu povo, mas de todos os povos estar sob o controle de Deus. Isso é muito interessante em Abacuque. E um outro tema que nós podemos analisar em Abacuque também é o justo vivendo pela fé. Então nós temos a gama de tema em Abacuque, ela é muito grande. E um outro tema muito evidente em Abacuque é lá do capítulo 3, é o capítulo do avivamento. Tá? Que muitos pregadores pregam e só conhecem o capítulo 3 de Abacuque, aonde Abacuque vai falar sobre o grande avivamento. Então, queridos, esse é um pouquinho da história, do contexto histórico de Abacuque. Tá? Vamos entrar agora um pouquinho sobre o livro de Abacuque. Então, como nós observamos, Abacuque, a Bíblia não fala exatamente quem era ele também. Tá? Alguns teólogos vão falar que Abacuque ele era da tribo de Levi. Por quê? Porque ele enfatiza, tá? Principalmente no capítulo 3, com muita propriedade, elementos levíticos no seu texto. E ele vai falar também de forma poética. Outros vão dizer que ele, por ser da tribo de Levi, ele tinha a função de músico dentro do tabernáculo, dentro do templo, melhor dizendo. Tá? Então, uns vão dizer o quê? Que ele, por ter escrevido o capítulo 3, que é um salmo, tá? Que é um salmo dentro de Abacuque, deduz-se, então, por causa disso, que Abacuque ele era da tribo de Levi. Ele era um levita, ele era um músico, um cantor dentro da sua comunidade. Tudo isso é especulação, porque a Bíblia não fala com tanta certeza quem era este profeta. Tá? Como é que Deus se comunica com Abacuque?
Nós sempre abordamos isso, né? Como é que Deus comunicou-se com Abacuque? Como ele soube que mensagem ele teria que entregar para o seu povo? Lembrando que Abacuque profetiza para Judá. Ele profetiza para o reino do sul. Ele não profetiza para o reino do norte. Tá? Bem lembrado que quando Abacuque escreve, o reino do norte já tinha sido levado cativo no ano 722. Abacuque agora está em Judá. Ele está em Jerusalém. Ele está profetizando para esse povo. E como é que ele começa a sua profecia? Ele começa da mesma forma de Naum. Tá? Abacuque começa dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. Então o que Abacuque vai falar? Abacuque, a Bíblia diz que ele estava vendo. Vendo o que, Fábio? Nós já vimos em aulas anteriores o verbo ver. Que o verbo ver em hebraico é o roê. É aquele que vê. Mas o que Abacuque estava vendo? Abacuque estava vendo o peso. Peso em hebraico é massá. Massá em hebraico é uma carga. É um peso que você tem que carregar. E esse peso que Abacuque fala aqui é um peso de tormenta. É um peso de juízo. É um peso que o povo iria receber por causa dos seus pecados. Então Abacuque começa a mostrar para o povo que ele estava enxergando, que ele estava vendo roê, que ele estava enxergando um juízo de Deus que viria para a cidade de Judá. Então é por isso que ele começa: o peso que viu o profeta Abacuque, aquele que abraça. Olha que os profetas sempre têm na sua tônica o quê? O pecado. Pode observar que todos os profetas vão denunciar o quê, queridos? O pecado. Olha que os profetas trazem essa teologia do pecado muito forte nos seus ensinos. E hoje nós vemos o quê? A inversão de valores. Hoje nós vemos o quê? O pecado saindo de nossos púlpitos. Ou seja, pregações sobre o pecado indo embora de nossos púlpitos e sendo substituído, e a pregação do pecado sendo substituída por qualquer outra coisa que não afeta tanto os ouvintes. Porque o que Abacuque vai profetizar aqui? O juízo de Deus para a cidade de Judá. E ele começa com uma pergunta no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e não me responderás? Gritarei violência e não há salvação. Abacuque começa o seu texto, vamos dividir o texto de Abacuque. Abacuque começa então a falar sobre o pecado de Judá. E ele viu que uma punição de Deus. Ele vê o peso, ele vê maçã, ele vê a palavra massá. Massá viria sobre Judá, viria sobre o povo de Deus. Por que motivo? Olha o versículo 2. Ele começa com uma indagação: Senhor, até quando? Clamarei eu e o Senhor não me responderá. Qual é a queixa de Abacuque? Abacuque ele faz uma leitura da sua época. E qual é a leitura que Abacuque faz? Olha o final do verso 2. Gritarei violência. Era esse o problema de Judá? Um país violento. Um país que tinha agora como ideal a violência. Que tinha como seu carro-chefe a violência moral, espiritual e física. Eles maltratavam os seus cidadãos. E Abacuque começa a olhar em Judá que a violência estava crescendo. E Abacuque estava pedindo para Deus interferir na história do seu povo. Olha que interessante. Abacuque estava clamando para quê? Para que Deus interferisse na história do seu povo.
Abacuque estava pedindo para Deus: Deus, será que o Senhor não está vendo a violência que está em Judá? E o que o Senhor está fazendo? Às vezes esse é o nosso clamor. Nós olhamos violência em vários países, estamos vendo violência lá em Israel, estamos vendo violência no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, onde a bandidagem está solta. Há um ataque muito furioso entre ladrões e policiais. Nós vemos essa guerra urbana e muitos crentes perguntam: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai assistir isso e não vai interferir? Existe uma teologia muito forte que Deus simplesmente criou o ser humano e Ele não interfere na história do ser humano. E nós vamos ver aqui em Abacuque que essa teologia ou essa ideologia filosófica, ela não é verdadeira. Ela não é verdadeira. A preocupação de Abacuque era essa. O povo estava violento e Deus parecia, na ótica de Abacuque, que não estava fazendo nada. É como diz o Salmo 10, verso 1. Por que, Senhor, te conservas longes e te esconde na hora da tribulação? Todos os profetas, todos os grandes homens de Deus tiveram essa dúvida também. Porque na nossa ótica humana, às vezes parece que Deus demora para intervir. E parece que Ele não intervém na história do homem. E Abacuque tinha essa grande preocupação. Abacuque no verso 3, ele diz: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante dos meus olhos? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por causa desta lei, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo. Olha o que aconteceu na época de Abacuque. O ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O que Abacuque estava falando em inversão de valores? Os justos não estavam prevalecendo. Na época de Abacuque, quem queria viver justamente saía penalizado. Ou seja, perdia a batalha, perdia a causa. E Abacuque então recebe uma mensagem de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, ao clamor de Abacuque. Agora no verso 5, do verso 5 ao verso 11 do capítulo 1, há uma resposta de Deus. E Abacuque diz no verso 5, Deus fala para Abacuque: Abacuque, vede, dá uma olhadinha entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis quando vos for contada. Ou seja, Deus estava dizendo para Abacuque: Abacuque, dá uma olhadinha para as outras nações. Ou seja, Deus estava falando para Abacuque: Abacuque, eu estou no controle. Entre em breve, acontecerá um grande episódio. E todos ficarão admirados de ver o que será, o que vai acontecer. Eu já vi muita pregação em Abacuque 1 e 5, pregando sobre bênção, pregando sobre obras maravilhosas que Deus irá realizar entre o seu povo. Querido professor, o capítulo 1 e verso 5 não fala de bênção, não fala de vitória. Ou seja, Deus está falando para Abacuque: Abacuque, dá uma olhada para as nações. Percebe quem é a nação que está em evidência na sua época. E Abacuque percebeu que era a Babilônia. E Deus fala: pode ficar tranquilo, Abacuque, que eu vou suscitar os caldeus. E os caldeus entrarão em Judá.
E o que eles irão fazer dentro em breve será tão forte que vocês ficarão admirados quando for contado o que eles farão com vocês. O capítulo 1, verso 5 fala do quê? Fala de um castigo que Deus irá realizar na terra de Judá por intermédio dos caldeus. Olha o versículo de número 6. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada. O que é apressada? É violenta, faz as coisas sem pensar. Não importa o meio, o importante é o final. É uma nação amarga, duro de engolir. É como se você pegasse uma erva amarga e comesse. É ruim para engolir. Tudo que é amargo desce com dificuldade. A Babilônia desceria com dificuldade. A Babilônia entraria depressa. Iria causar um grande impacto na nação de Judá. Então é isso que o versículo 5 está falando. Vede entre as nações, olhai, observai, e maravilhai-vos e admirai-vos. Essa admiração não é simplesmente na conduta da nação, mas era naquilo que Deus iria fazer. Ou seja, Abacuque, você vai se maravilhar. Pode se admirar, porque eu estou no controle. E essa admiração aqui também, ela dá uma semântica hebraica de espanto, de temor. Ou seja, porque o que Deus iria fazer seria algo assustador. E aí ele diz no versículo 7, horrível e terrível é. A Babilônia não teria dó do povo de Judá. Do versículo 5 até o versículo 11, a resposta de Deus para Abacuque. Abacuque queria saber se Deus não iria interferir. Olha aqui a resposta de Deus. Deus interferindo na história. Então essa ideia que se propaga que Deus não interfere na história humana é mentira, querido. Tá? É mentira. Deus interfere na tua história. Deus não interfere na história da sua família, do teu filho, da tua filha. Pode ficar tranquilo que Deus vai interferir na tua história. Deus interfere, Deus coloca o dedo na tua história, querido. Olha Abacuque. Abacuque estava perguntando por que Deus demorava tanto. Mas Deus tem o tempo certo de agir. E nós às vezes não entendemos o agir de Deus, mas Deus está agindo. E Deus tem o controle não só do seu povo. Isso que nos ensina Abacuque. Qual é o tema da nossa aula de hoje? A soberania divina entre as nações. Deus não cuida só do seu povo, Deus cuida também das outras nações. Deus não interfere só na história do seu povo, Deus interfere na história de outros povos. Então Abacuque recebe a notícia de que Deus iria suscitar quem? Os caldeus. Caldeus e babilônios são os mesmos. Então Abacuque aprende a primeira lição. Deus interfere na história. Mas algo acontece de interessante. O que acontece de interessante? Que Abacuque, ele não aceita a resposta de Deus. Olha que interessante. Abacuque pede para Deus interferir, que a violência estava demais. Deus parecia que não se preocupava com a situação do seu povo. Quando Deus dá uma resposta, ele não acredita na resposta que ele ouve de Deus. Por que ele não acredita, Fábio? Porque na mente de Abacuque, na mente humana, Deus estava sendo incoerente. Por que incoerente? Aí vai do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 1. Porque na mente de Abacuque, ele não aceitava que Deus poderia levantar uma nação pagã para destruir o seu povo. Na mente de Abacuque, Deus tinha que usar um outro método para castigar o seu povo. Deus tinha que usar uma outra didática para interferir na história do seu povo. E não pegar uma nação ímpia,
uma nação implacável, uma nação que a Bíblia descreve como terrível, apressada e amarga, para entrar na história do seu povo, que naquele momento era um povo que agia com violência, mas era um povo do pacto. Era um povo que tinha como Adonai como o único Deus. Então Abacuque não entendia essa ideia. Abacuque então agora ele vai refutar a resposta de Deus. Parece que nós temos poder para interferir na ideia de Deus. Parece que nós temos poder para interferir. E nós não temos esse poder, queridos. Eu não tenho poder de interferir no agir de Deus. Eu não tenho poder para interferir naquilo que Deus está fazendo. Por que eu não tenho esse poder? Porque aquilo que Deus faz é justo. Aquilo que Deus faz é santo. Aquilo que Deus faz é inteligente. O que eu preciso aprender quando eu ouço uma resposta de Deus? O que eu preciso aprender é obedecer aquela resposta. É acatar aquela resposta. É abraçar e aceitar a resposta de Deus. E eu não posso ficar simplesmente não aceitar uma resposta divina. Porque é um abismo muito grande entre o humano e o divino. Porque o divino tem um olhar diferente do humano. O humano, a visão é terrestre. O nosso ser, que é um ser divino, o grande Deus, o Adonai, ele é um ser que vê a eternidade. A eternidade para ele é hoje. A eternidade é como se ele estivesse vivendo a eternidade. O que para nós é eternidade, aquilo que nós não temos nem ideia de mensurar o tamanho dessa palavra eternidade, quando nós não conseguimos medir a eternidade. Nós não conseguimos medir a dimensão daqui 100, 200, 300 anos. Mas daqui 300 anos, o que vai acontecer daqui 300 anos, para Deus é o hoje para Ele. Ele está vivendo a eternidade. Olha que coisa que nós chamamos de transcendência, que transcende o nosso pensamento. Nós não devemos desacatar aquilo que Deus fala. Nós devemos aceitar aquilo que Deus faz. Então Abacuque, ele vai dialogar com Deus. E no versículo no capítulo de número 2, acontece o quê? Acontece um novo diálogo entre Deus e Abacuque. Abacuque não satisfeito, e Abacuque então, ele vai novamente se colocar, agora a Bíblia diz que ele sobe, olha a expressão, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo, e que eu responderei quando eu for arguido. Ou seja, Abacuque não contente, porque ele não aceitava que uma nação pagã entrasse e fosse o veículo de Deus para penalizar o seu povo, ele sobe numa torre. Ele sobe numa torre. A torre, quem é que ficava na torre? O vigia, o sentinela. Então essa torre era muito alta, que tinha uma visão muito panorâmica, que o sentinela avisava o quê? Quando outros soldados estavam vindo. O sentinela avisava do perigo. O perigo estava a quilômetros de distância. O sentinela avisava: ei, o perigo está vindo. O perigo está à porta. Está vindo um comando, está vindo um exército de pessoas para nos invadir. Então tudo que estava ao redor da cidade, o sentinela estava lá pronto para ouvir. E o sentinela tinha uma outra qualidade: ele não podia dormir. Quando Abacuque diz que ele subiria e ficaria na torre de vigia, isso nos leva a entender o quê? Ele iria estar atento a todos os atos, para observar que naqueles atos Deus fosse capaz de responder a sua oração. Então Abacuque ficaria atento. Abacuque ficaria na expectativa de ver o que Deus iria fazer.
Abacuque ficaria ali esperando uma resposta. E era como se ele dissesse: daqui eu não saio enquanto Deus não me responder. Eu não vou sair daqui. E Deus responde para Abacuque. No verso 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Ou seja, Deus deu uma resposta para ele. E Deus falou para Abacuque: Abacuque, eu quero que essa resposta todo mundo veja. Ou seja, era como se ele colocasse hoje no outdoor. Nós não passamos na avenida de carro. Por exemplo, você está de carro na Anhanguera, numa pista, tá? Tanto estadual como federal. Qualquer anúncio que tiver, se você passando a 100 km por hora, você consegue ler. Por quê? É grande. Naquela época era essa a ideia. Ou seja, até o desapercebido, vamos dizer assim, até aquele que não percebe as coisas direito, você vai escrever bem grande, como se fosse no outdoor da nossa época. Até aquele que passar correndo, até o apressadinho da vida, ele vai ver aquilo que Deus tem para o seu povo. E qual foi a visão? Aí ele fala no versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Ou seja, o que Deus estava querendo dizer? A profecia vai acontecer com você vivo ainda, Abacuque. Lembra que eu falei que Abacuque profetiza no ano 607? E quando é que invade a primeira invasão Babilônia? Porque a Babilônia invade em 3 etapas. A primeira invasão foi no ano 606. Porque a última invasão foi no ano 586. Tá? A última invasão. Então a primeira invasão acontece em que ano? No ano 606. Ou seja, olha a profecia de Abacuque. Está determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O que Deus estava falando para Abacuque? Abacuque, descansa, que eu estou no controle. Fique tranquilo, porque o tempo quem governa sou eu. Escreve isso bem grande, para que todos vejam. E tinha uma frase nesse outdoor, que foi colocado lá em Judá. Qual foi a frase, Fábio? O justo viverá pela fé. Essa frase que se encontra no verso 4, que diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nela, mas o justo pela sua fé viverá. Essa mensagem ela é repetida 3 vezes no Novo Testamento. O justo viverá pela fé. E essa mesma fala foi a fala que motivou Martinho Lutero a começar a grande reforma protestante no século XVI. Que no ano 1500 Martinho Lutero ele começa a dar forma à grande reforma. E qual foi o carro-chefe de Martinho Lutero? O justo viverá pela fé. Mas vamos entender aqui nesta aula o que é fé. Porque esse texto ele é lindo, mas ele é mal interpretado. Porque fé em hebraico é emuná. Emuná em hebraico, na semântica da palavra, não é acreditar por crer. Simplesmente eu vou acreditando em algo. Fé, num contexto bíblico, é acreditar, presta atenção, em um sistema. Fé é acreditar em um modelo que te é apresentado. Ou seja, o justo viveria pela fé. Mas que fé era essa? Em que fé os justos da época de Abacuque iriam viver? Qual é a fé que nós hoje,
em pleno século XXI, devemos viver. É a fé em um sistema. E qual é esse sistema, Fábio? O sistema criado por pastores? Não. É o sistema feito pelas confissões das igrejas, a confissão belga, a confissão escocesa, a confissão de Westminster, a confissão da Assembleia de Deus? Não. Viver pela fé é acreditar na palavra de Deus. Foi o que Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim. O que Jesus está falando aqui, Fábio? De um casamento. Não existe fé fora da palavra de Deus. Para você ter fé, você precisa acreditar. Acreditar no quê? Na palavra. Acreditar na vontade de Deus. E aonde está a expressão da vontade de Deus? A Bíblia. A Bíblia é o manual de regra do cristão. Então, o justo vivendo da fé seria o justo vivendo pela palavra, acreditando no que está escrito, vivendo, acreditando nesse sistema, acreditando em emuná, acreditando na palavra de Deus. Queridos, porque não existe fé sem a palavra. Não existe fé a não ser na palavra. Tudo o que for fé, que você chama de fé, mas que estiver desvinculado da palavra de Deus, você coloca outro nome, mas não coloca fé. Fé é acreditar no sistema. E que sistema? No sistema bíblico. Acreditar naquilo que Deus fala através da sua palavra. Acreditar nos ensinamentos de Cristo e não de homens. É isso que Abacuque vai falar aqui. É isso que Abacuque coloca para que todos aqueles que passassem apressado olhasse e visse que os justos viverão pela fé. E quem é justo sabe observar. Quem é justo entende que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Olha como que as coisas se encaixam. Olha como que é um belo casamento entre fé e palavra. A fé, para ser alimentada, ela tem que ser motivada pela palavra. Quem é que aduba a nossa fé? A palavra. Quem é que acrescenta a fé? A palavra. Quem é que fortalece a fé que uma vez foi nos dada, como diz o apóstolo Judas? A palavra. Nós devemos observar a palavra. Para quê? Para nós se alimentarmos e termos fé. Tá? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Abacuque, então, ele escreve essa mensagem. E Abacuque também ele ouve uma resposta de Deus. E Deus fala para Abacuque: Abacuque, pode ficar tranquilo, que essa mesma nação que eu estou levantando para punir o meu povo, pode ficar tranquilo, como eu puni a Assíria através do profeta Naum, como eu puni Edom através de Obadias, eu vou punir a Babilônia. Pode ficar tranquilo, Abacuque, que o peso virá sobre Babilônia também. Hoje eles são o meu instrumento, amanhã eles serão vítimas. Isso me ensina o que, queridos? Que Deus está no controle. A mesma nação que Deus usa como instrumento de juízo será a mesma nação que será destruída por Deus. Por quê? Como nós aprendemos na aula passada, a tolerância de Deus tem um limite. Chega uma hora que Ele fala basta. Deus tem a tolerância. Deus não tolera o pecado por muito tempo. Chega uma hora que Ele diz basta. E Abacuque, então, ele fica satisfeito da resposta de Deus. E Abacuque, então, ele espera o que Deus iria fazer na vida dele. Abacuque ficou tão alegre pelo que Deus fez, que aí no capítulo 2 e no verso número 6
ao verso 20, Abacuque vai falar 5 ais contra a Babilônia. Ele vai enumerar alguns pecados que estavam acontecendo entre os babilônios. Era como se Deus estivesse dizendo a Abacuque: eu estou usando eles, mas olha a situação deles. Denuncie o pecado deles agora para o meu povo. O meu povo ter só ciência de que eles vão ser instrumento hoje. Amanhã eles serão punidos por mim. E Abacuque, após esse vislumbre da resposta de Deus, após Abacuque entender que Deus estava no controle de todas as coisas e que o peso viria sobre o seu povo e que posteriormente a Babilônia seria destruída, ele escreve o capítulo 3. Muitos vão acreditar que o capítulo 3 foi escrito depois. Tá? Eu não acredito nisso. Abacuque ele escreve antes da Babilônia invadir Judá no ano 606. Ele escreve os seus 3 capítulos. Por que eles vão falar isso? Porque o capítulo 3 ele sai em regra do jeito em que Abacuque vinha trabalhando. Porque o capítulo 3 é um salmo. Muitos vão falar que o capítulo 3 de Abacuque poderia estar no livro dos Salmos, por exemplo. Porque, para você, professor, não existe salmo só no livro de Salmos. Existem salmos em outros livros. Por exemplo, no livro de Abacuque temos um salmo, o capítulo 3. No livro de Juízes há salmos. Em outros livros existe salmos. Então aqui nós temos um salmo, tá? Um hino cantado pelo profeta Abacuque. E olha como Abacuque começa o capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Então Abacuque aqui vai engrandecer a Deus. Possivelmente esse capítulo foi escrito para homenagear o Eterno. Porque depois de tudo que Abacuque passou, Abacuque resolve então agradecer a Deus. E agradecer a Deus pelo quê? Pelo controle que ele tem pelas nações. Abacuque, nesse capítulo 3, ele vai descrever toda a história do seu povo. Ele vai descrever desde o versículo 3 até o versículo 14. Ele vai escrever, ele vai descrever, ele vai relembrar a história do povo de Deus. Ele vai relembrar atos que Deus fez ao longo da história. E os pregadores adoram esse texto por causa do verso 2. E os pregadores gostam muito de falar o que aqui sobre avivamento. Eu não vou explicar detalhadamente o capítulo 3. Eu vou publicar na internet uma pregação que eu tenho só sobre o capítulo 3. Eu vou editar isso daí, né, porque não tem vídeo, só tem áudio, tá? Essa minha pregação. Mas eu vou colocar ela na internet. E se você quiser saber detalhadamente o capítulo 3, você ouve a minha pregação. Dentro de alguns dias eu colocarei essa mensagem, você pode ouvir ela na íntegra. Eu acho que deve ser quase 1 hora de pregação só no capítulo 3. Eu vou dar só um vislumbre do capítulo 3 aqui, para você poder ter algum subsídio na sua aula. Tá? O que os pregadores gostam de falar aqui sobre avivamento? Presta atenção que o versículo 2 ele foi enxugado pelo nosso tradutor. Porque se você pegar o versículo 2 no original hebraico, ele é muito mais profundo. Porque Abacuque, ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. No original hebraico, esse texto, essa expressão, essa primeira parte, significa da seguinte forma. Era como se Abacuque estivesse dizendo para Deus da seguinte forma: Deus, eu tenho ouvido falar dos teus feitos.
Eu ouvi falar da tua história, aquilo que você fez no passado, e estou trêmulo. Nessa minha pregação eu explico como é que Abacuque ouviu isso. Se ele estava vivendo uma época de crise. Nessa pregação eu explico isso. Ouça ela que você vai ser muito abençoado. Mas Abacuque está dizendo: Senhor, eu tenho ouvido falar dos teus grandes feitos. Eu ouvi falar da tua história e tremi. Estou assombrado daquilo que eu tenho ouvido. Porque os teus feitos na antiguidade foram extraordinários. Mas olha, Senhor, para o meu tempo. O meu tempo é diferente. O meu tempo não é aquele tempo onde o Senhor fez tantas coisas como eu acabei de ouvir. Aí Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. O que significa a palavra aviva? Avivar significa, em primeiro lugar, dar vida ao que está morto. Essa é a primeira ideia da palavra aviva, do verbo avivar. É dar vida àquilo que está morto. Aviva significa também preservar a vida e a existência. Olha que interessante esse dado. Avivar significa preservar. E aviva significa também tirar a escória do meio do povo. Então observa que nesses três pequenos conceitos básicos da palavra aviva, não tem nada a ver com isso que nós ouvimos. Avivamento não é barulho. Avivamento não é grito. Avivamento não é receber a unção do riso. Avivamento não é receber a unção da lagartixa. Parece até brincadeira, mas existe a unção da lagartixa. Isso não é avivamento. Isso é movimento. E movimento estranho à palavra de Deus. O que o avivamento produz? Vida. Ele dá vida para aquele que está morto. Ele preserva a história das pessoas. E ele tira a escória do seu povo. Aí os pregadores adoram aquele texto de João Batista. Quando João Batista diz que aquele que viria após ele, João Batista não era digno de abaixar e amarrar as suas alparcas ou a sua sandália. E ele vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, queridos, esse fogo não significa barulho. Quando João Batista diz que quando ele viria, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando que o fogo iria tirar o pecado, iria tirar a escória do povo. E para você tirar a escória de algo não é fácil. Para purificar o ouro tem que passar por uma grande caloria. E tudo que se passa pelo fogo dói, machuca, passa por transformação. Qual é a ideia do avivamento? O avivamento, em primeiro lugar, ele não existe longe da palavra. Não existe avivamento por hinos. Não existe avivamento por cânticos. O avivamento vem através da palavra. Abacuque diz: eu ouvi falar da tua palavra. Eu ouvi a tua história e eu fiquei trêmulo. Quando ele diz no final do seu verso, no verso 16, ouvindo o quê? O versículo 3 até o versículo 15. Cada versículo, Abacuque fala sobre um momento específico da história de Deus entre o seu povo. E Abacuque diz no verso 16, ouvindo o meu ventre se comoveu. Ou seja, deu aquele frio na barriga.
a sua voz, tremeram os meus lábios. Ou seja, ele ficou com dor na barriga, ele ficou com calafrio, os lábios começaram a tremer. Aí ele diz, entrou a podridão nos meus ossos. Ou seja, ele reconheceu que Deus é um Deus tremendo. Ele reconheceu a majestade, a santidade desse Deus. E como Deus tem preservado o seu povo, isso mexeu com a estrutura óssea do profeta Abacuque. Estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o seu povo que nos destruirá. Ou seja, Abacuque vai falar sobre avivamento. Avivamento, não existe avivamento fora da palavra. E isso que nós vemos, que nós estamos ouvindo e presenciando hoje na igreja evangélica, não é avivamento. Eu não sou contra, queridos, a certos movimentos. Mas o que eu sou contra, e o que a palavra é contra, é esse movimento que não muda caráter. É barulho que não muda vida. É levantar de mãos, mas não levanta as mãos para reconhecer a soberania de Deus. Eu não sou contra bater palmas. Eu não sou contra alguns gestos que nós façamos nos nossos cultos. Mas o que eu sou contra, e o que nós vemos isso com muita frequência, é movimento que se faz em meio à mensagem. Se emociona o povo, mas não muda o povo. As pessoas continuam mentirosas. As pessoas continuam enganando. As pessoas continuam saboteando os outros. Não há uma mudança de vida. Isso não é avivamento, queridos. Infelizmente isso não é avivamento. Isso pode doer. Avivamento não é sair correndo na igreja. Avivamento não é simplesmente ficar pulando dentro da igreja. Você pula dentro da igreja. Aí chega dentro de casa, você não se dá bem com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Todos os vizinhos te odeiam. Não porque você é crente, porque você é chato. Porque você se acha melhor do que os outros. Você acha-se arrogante. Você se acha o melhor. E aí você se torna uma pessoa arrogante. E o Evangelho ele não torna pessoas arrogantes. A Bíblia diz que o Evangelho torna pessoas mansas. Pessoas humildes. Pessoas que ouvem a voz do bom pastor. Avivamento da vida. Avivamento transforma. E avivamento tira a escória do pecado. Se você está sendo avivado, e se você pratica coisas que o mundo pratica, isso não é avivamento. Isso é qualquer outra coisa, menos avivamento. Se você sonega imposto, o avivamento não está te pegando. Se você fala mal do próximo, o avivamento não está no seu coração. Se você não ama, se você não se doa, se você não se desapega a coisas dessa vida, por amor ao Evangelho, por amor à cruz, isso não é avivamento. E como é que eu consigo avivamento? Ouvindo a palavra de Deus. Abacuque vai falar isso no verso 3. Ele diz, Deus veio de Temã. Ele começa a contar um pouquinho da história, como é que Deus se revela à humanidade. Abacuque vai falar que só existe uma maneira de ser avivado, é ouvir a história de Deus. Querido, passe isso para a sua classe, passa isso para os seus alunos. Cria essa geração, uma geração que não está mais querendo observar a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo expulsa de nossos púlpitos. Ela está sendo expulsa das tribunas. Não se prega mais a palavra. E aí o que acontece? Não temos avivamento. O que nós temos hoje no Brasil é movimento. Nós temos vários tipos de movimento. Nós temos hoje a garagem de fogo. Nós temos hoje a unção da lagartixa.
Hoje nós temos a unção do riso. Que evangelho é esse? Abacuque nos ensina no Salmo de número 3 do seu capítulo que a fé, querido, que o avivamento, ele acontece pela palavra. Estamos cansados de ter tanto movimento, mas de não ter a vida transformada. Se nós começarmos a anunciar a verdadeira palavra, você pode ter certeza que no mundo que nós estamos vivendo hoje, nós voltaremos a ter um grande avivamento no Brasil. Mas voltemos à palavra. Que os nossos púlpitos sejam púlpitos de palavra. Que a tua escola dominical seja uma escola dominical de palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra abençoada. Queridos, eu quero terminar a aula de hoje, diante de tudo isso que nós temos ouvido, pedir a você que nos ajude a orar por um grande avivamento no Brasil. Vamos orar, vamos fazer uma, não gosto da expressão, mas vamos fazer uma corrente, vamos nos unir, vamos nos abraçar e vamos orar. Aonde quer que você esteja me ouvindo, em Brasília, nós temos acesso no Rio de Janeiro, no Maranhão, em Santa Catarina, no Paraná, aí nos Estados Unidos, em Portugal, aonde quer que você esteja me ouvindo, vamos fazer um clamor pela nação brasileira. Vamos pedir para que Deus aviva a nossa nação. Mas como nós vamos alcançar avivamento? Eu conto com você. Eu anuncio a verdadeira palavra aqui. Você anuncia a verdadeira palavra na tua igreja. E assim, o povo ouvindo a verdadeira palavra de Deus, nós teremos no Brasil uma igreja avivada. Nós teremos no Brasil uma geração que não cresce de forma numerosa somente, mas que cresça com qualidade. Precisamos de uma igreja de qualidade. Precisamos de uma igreja avivada. Mas precisamos de uma igreja que volte às origens da sua palavra. E precisamos de homens e mulheres, de crianças, de jovens, que não tenham medo do sistema mundano e nem eclesiástico, que barra muitas vezes a verdadeira palavra, mas seja audacioso, seja forte, abrace essa causa, seja um Abacuque, aquele que abraça, que leva juízo, mas que leva também consolação para o povo de Deus. Queridos, não esqueça de orar pelo Brasil. Não esqueça de anunciar, de divulgar esse trabalho meu, querido. Eu não ganho nada para fazer isso. Eu faço isso por amor. Eu quero que a verdadeira palavra seja anunciada. E eu quero crescer. Eu quero ter 10, 20, 30 mil acessos no meu canal. Não para mim ficar famoso, mas que essa palavra possa ser anunciada com poder e com glória. Que voltemos a ter uma igreja avivada. Que sejamos verdadeiros Abacuque. Até a próxima semana. Deus continue abençoando a todos vocês. Amém.